bela repercussão deste programa das 21 chaves bíblicas da volta de Jesus. E é tão fácil de explicar. Não há assunto mais importante do que este. Vocês já imaginaram Jesus voltando aqui, onde esteve há quase 2000 anos? Sabendo nós que desta vez não vai ser crucificado, que desta vez é para estabelecer neste mundo o reino de Deus? Sim, é sensacional. Tudo mais deixa de ter importância, porque, como dizia Camões, cessa tudo que antiga musa canta, que outro valor mais alto se levanta. E hoje nós vamos falar da chave número 11. É a evangelização mundial, mesmo com a interpretação da Bíblia pela letra que mata. Vocês sabem a origem disto, né? O apóstolo Paulo escreveu: a letra mata, o espírito vivifica. Quer dizer, não se deve interpretar a escritura sagrada assim pelo teor literal. Não, é preciso ver o espírito da mensagem, não apenas aquilo que está escrito, porque muitas vezes a letra mata. Vamos então, pelo espírito que vivifica, apresentar do livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes, do presidente da LBV, exatamente a chave 11ª. E aqui estamos nós na chave 11, a evangelização mundial. O que foi que Jesus disse, hein? Vamos recordar, para ver se isso se cumpriu. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 14. Meu evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Muita gente pensava, pela letra que mata, que este fim era o fim do mundo, que o mundo ia acabar e ninguém ia sobreviver. Mas a LBV já esclareceu. Não é o fim do mundo, do planeta. Ele vai continuar, apenas os inquilinos desagradáveis é que vão ser despejados para o absinto, o caminhão do lixo. E o lixo atrai o lixo. Não há nada demais. O mundo destruído por causa de maus inquilinos. Então você tem uma casa e tem um inquilino porco. Por causa do inquilino porco você destrói uma casa? Claro que não. Você despeja o inquilino porco, limpa a casa e fica uma beleza. É o que Deus vai fazer com este planeta. Mas vemos tudo isso confirmado no Evangelho de Jesus, segundo São Marcos, capítulo 13º, versículo 10. Mas é necessário que primeiro o meu Evangelho seja pregado a todas as nações. Que Evangelho? Não é só o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o Evangelho moderno, que é o Apocalipse, livro que é de Jesus, segundo o evangelista profeta. João foi apenas o médium vidente psicógrafo, intuitivo, audiente, mas a obra é de Jesus. Tanto que o próprio Apocalipse diz: revelação de Jesus que Deus lhe deu. E Apocalipse é uma palavra grega, apokalupsis, quer dizer
revelação. Mas a maioria não sabia que o Apocalipse é o Evangelho moderno. Por isso a LBV repete: quem não sabe Apocalipse já não sabe mais Evangelho. Mas enfim, a profecia de Jesus está começando a se cumprir agora. Embora de forma incompleta pelo critério divino, a Bíblia é pregada em todo o mundo. As chamadas missões evangélicas já podem dar volta ao mundo como as missões católicas. E isso está sendo feito. Mas o coroamento desse trabalho gigantesco só virá com o cumprimento real da previsão do profeta Isaías, como lemos em seu livro, capítulo 54, versículo 13. E todos serão ensinados por Deus. É o próprio Jesus quem diz no Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos 41 a 45. Murmuravam os judeus contra o Cristo porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse aí Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, portanto, pode ele dizer: eu desci do céu? Mas Jesus lhes respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito no livro do profeta Isaías: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, o Cristo. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra mais. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém dele comer, viverá eternamente. Esta profecia é importantíssima para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. É que esta profecia é sensacional para a LBV. Esta profecia estabelece a diferença entre a pregação das religiões humanas, isto é, a Bíblia ensinada ao pé da letra que mata, e a pregação da religião divina, sob a égide do Paráclito, ou Espírito da Verdade, libertada dos ensinos de mestres, entre aspas, gurus de todos os matizes. Deus nos livre dos gurus. Agora todos podem entender a razão do desígnio divino de trazer ao plano terrestre a religião de Deus, cujo fundamento é o novo mandamento revelado pela LBV. E daí a criação do céu
Centro espiritual universalista, que está situado na posição neutra do próprio Cristo, acima de todos os sectarismos suicidas. Na grande transição deste fim de ciclo, o Espiritismo codificado por Allan Kardec, o genuíno, o autêntico, aquele que eu conheci, esse Espiritismo é a ciência do cristianismo, mas não desse cristianismo que anda aí. É a ciência do cristianismo do Cristo, que é para o nosso planeta a redenção da humanidade. E exatamente por isso o próprio codificador afirmou: o Espiritismo é uma ciência, não uma religião. Mas não foi apenas Allan Kardec a dizer que Espiritismo não é religião, é uma ciência. Também Flammarion, um dos maiores sábios do mundo. Este Flammarion, grande astrônomo, no discurso à beira do túmulo de Allan Kardec, proferiu esta sentença. Prestem atenção, o Espiritismo não é uma religião, mas é uma ciência. E uma ciência da qual conhecemos apenas o ABC. E continua Flammarion dizendo: passou o tempo dos dogmas, a natureza abrange todo o universo, e o próprio Deus, feito outrora a imagem do homem, a moderna metafísica não o pode considerar senão como um espírito da natureza. E ainda continua Flammarion: o sobrenatural não existe. As manifestações obtidas com o auxílio dos médiuns são de ordem natural e devem ser severamente submetidas à verificação da experiência. Senhores, não há milagres. Doravante, o mundo é regido pela ciência. Em nenhuma época da história, a ciência desdobrou, ante o olhar espantado do homem, tão grandiosos horizontes. Sabemos agora que a Terra é um astro e que a nossa vida atual se completa no céu. Esta é a opinião de Flammarion. É um sábio, um dos pioneiros do espiritismo no mundo. Era médium e trabalhava com o próprio Allan Kardec. Então, Deus está presente.